Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oi, gente, né? Antes de tudo, começar sempre pedindo ao Espírito, pedindo à Virgem Maria, a Deus que nos ilumine, não é isso? Então, refletir sobre a liturgia de hoje, né? O que a liturgia vem nos falar, né? Todos os dias a Igreja Católica nos recomenda uma liturgia diária, né? Sempre tem sugestões de orações, sugestões de leituras, né? Que a gente pode fazer na Bíblia, né? E hoje, né, o que a igreja em si, quais são os livros que a igreja recomenda, né? Um dos livros que esses últimos dias, né, a liturgia está trazendo é o livro de Samuel. E o livro de Samuel vai se remetendo muito à figura de quem? Além do próprio Samuel, uma figura do rei Davi, né? E hoje, né, se remete à luta que o Davi teve com Golias, né? Quem era Golias, né? Era um filisteu, era um cara que tinha habilidades com luta, era um cara que chegava a ter 3 metros de altura, né? E Davi disse que lutaria com ele, né? E o rei Saul em si questionou Davi e disse que Davi não poderia fazer isso. E Davi disse que com Deus ele poderia fazer sim, né? Então se remetendo, e ele fez uma memória a tudo que Deus fez na vida dele. E isso é muito importante porque quantas vezes a gente não recorda sobre as coisas que Deus fez na nossa vida, né? Quantas coisas a gente não faz memória sobre isso. Então, assim, Davi fez, né? E eu acho lindo a maneira que ele fez. E quando o próprio Golias zombou de Davi sobre a sua capacidade de luta, Davi disse que seria por Deus que ele venceria, né? Então, assim, que as nossas lutas, quais são as nossas lutas, né? Muitas vezes a gente luta contra a tristeza, contra o cansaço, né? Isso. Então a gente luta, tem vários tipos de luta que podemos enfrentar, né? E todos somos nós se tentamos fazer isso com as nossas próprias forças, né? Então que a gente sempre se remeta a Deus, a conseguir lutar por intermédio de Deus, né? Deus é nosso Criador, Ele nos dá tudo, então que inclusive as forças para vencermos, né? Então nesse mundo, com as coisas que está, seríamos tolos se acreditarmos unicamente nas nossas próprias forças, né? Então, assim como Davi, que até no Salmo a gente vê o salmista recordando Deus como seu escudo, como o que vai preparar os seus dedos para a luta, a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu rochedo, a gente possa encontrar em Deus esse lugar de força, fortaleza, escudo, proteção, né? Que é Ele que nos ampara, né? E que possamos pedir nos mínimos detalhes o que precisamos. Se estamos tristes, que peçamos a Deus a graça de sairmos daquele estado. Por mais que em alguns motivos é normal a tristeza, continuarmos nela não é. Então que peçamos a Ele a graça de encontrarmos a paz e a harmonia de viver nele. Então essa é uma das leituras mais lindas, né? E o Evangelho, o que é o Evangelho, né? Jesus sendo aquele que questionava, né? Que subvertia a ordem de algumas leis judaicas, né? Como a questão do sábado, né? Então Jesus disse, eu não posso curar um homem no sábado, eu não posso salvar uma vida no sábado. Então assim, Jesus era justamente aquele que subvertia uma ordem que era considerada comum entre os judeus, né? E que era uma ordem que ele seria visto com maus olhos se ele fizesse isso, né? Então, quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente vai ser visto de maus olhos, né? Então, assim, que possamos ter essa segurança em buscar em Deus consciência da maneira que temos que agir, se temos que esperar algo, se temos que ir à luta de algo, todas as coisas que necessitamos que possamos pedir a Deus. A força de esperar, a força de ir atrás, a força de esperar é uma força que a gente muitas vezes nem se remete, né? A paciência para esperar algo, a paciência para esperar uma graça, né? Então que em tudo na nossa vida
possamos pedir justamente força de Deus para isso, né? Que Ele nos ilumine, que mostre os caminhos e que é por meio da oração, por meio da palavra, por meio da vivência dentro da religião, em ser a católica, como é o caso da minha, né? Que a gente vai conhecer de fato como é estar com Deus, né? E como colocar Ele acima de todas as coisas.